Como lidar com medo de morar sem os pais e bancando uma casa? Nai, se tu tem reserva de emergência, não tem que ter medo. O medo é se você não tiver uma reserva de emergência. E aí a minha sugestão é, antes de você se mudar, já que você tá morando com os pais, tenta montar uma reserva boa de emergência. E aí você baseia a sua reserva com base na quantidade de meses que você quer ter segurança. Quanto tempo você acha que demoraria pra você achar um emprego? Uns 6, 7 meses? E lembrando que, eu não sei se você trabalha de CLT ou PJ, então, tipo, isso varia, sacou? Então, tipo assim, se você conseguir 7, 8 meses de reserva, você tem muito conforto. Se você conseguir 3 meses de reserva, você tem um confortozinho pra você conseguir se você tiver um CLT, com um seguro-desemprego e tudo mais. Ah, não, você é PJ. Então, tenta fazer isso, cara. Tem bastante vídeo bom no canal novo, vou dar uma olhada depois, tamo junto, Ratblue, vai sair mais. Mas, tipo, tenta ver... Primeiro tenta buscar uma casa que cabe no seu bolso. Acho que o principal é esse, Porque quando a gente quer sair dos pais e tal, a gente tem dinheiro e quer fazer as paradas, a gente vai indo. Porque a gente tá ganhando salário, às vezes a gente se ajunta com alguém, a gente casa, tem 2 salários na casa, a gente fica muito empolgado. Pensa que uma coisa que eu faço que me dá muita segurança, mas isso prejudica um pouco a minha qualidade de vida, mas é contigo. Pega os 2 salários que você tem, se você for... Você namora, casada e tudo, algo assim? Ou não? É só você, sozinha. Porque se tu estiver sozinha, por exemplo, eu sugeriria você procurar um lugarzinho pequeno. Namora, mas vamos casar então. Pega o seguinte, pega os 2 salários de vocês e não pega um lugar que tem os 2 salários somados. Pega o menor salário da casa, tipo você e ele. Qual dos 2 tem o melhor salário? Ele tem o melhor salário? Você tem o menor salário? Ou qual dos 2? Baseia nisso. Por quê? Porque o salário dele ou o seu, quem for o menor, tem que garantir a casa inteira. Porque aí se você, por exemplo, um dos 2 perder o emprego, o outro consegue segurar 100% enquanto o outro vai procurar o emprego. Então você tem isso. Aí além de ter reserva, ter essa segurança, show. E aí você vai juntando. E conforme vocês forem se estabilizando, comprando cama, geladeira, fogão, estante, sei lá, coisinhas pra sua casa. Quando a casa de vocês estiverem montadinhas, aí vocês podem tentar dar um passo a mais. Ah, então eu vou pegar esse dinheiro agora, a gente vai estar estabilizado, já tem uma reserva de emergência, já tem um dinheirinho guardado, já tem essa segurança, vamos tentar dar um passo a mais. Entendeu? Aí você faz ah, não, agora a gente vai para um lugar onde nós 2 pagamos juntos. Aí você vai para um lugar onde os 2 pagam juntos. Mas começa, cara, e começa com segurança. Começa com o salário de um dos 2. Porque se der ruim, se imprevistos da vida, alguém foi demitido, perdeu o emprego. Foi o que aconteceu comigo. A Grazi, tipo, eu recebia um pouco mais do que a Grazi e eu conseguia manter uma vida muito boa se a gente somasse os 2 salários. A gente poderia estar morando num apartamento, por exemplo, pagando um condomínio, vivendo bem. Só que eu falei, não vou fazer isso porque eu quero basear a minha casa no salário mais baixo da casa, que na época era o da Grazi. Então a gente vai se basear no salário mais baixo que é o seu. Então a gente vai procurar uma casa que encaixe no seu orçamento. A gente vai dividir as contas, não é que você vai pagar tudo, mas se der ruim, você consegue pagar tudo. Entendeu? Aí a gente dividia as contas, normal. Quando eu perdi o emprego, ela começou a assumir tudo. E a nossa qualidade de vida desceu, porém, a gente não perdeu casa, não perdeu conforto, não perdeu nada do que a gente tem. A gente só desceu de qualidade de vida. Então, tipo, a gente parou de sair mais vezes, a gente começou a parar de ficar comprando hambúrguer, parar de gastar dinheiro e começamos a focar na casa. Aí eu comecei a trabalhar. Hoje eu tenho um salário menor do que o dela. E aí eu tô começando a mexer nas coisas, mas a casa tá segura porque a casa tá no salário dela, entendeu? Valeu, Gus, estamos pensando nisso, só que de só comprometer um salário. Mas mesmo assim, a gente vendo firme mesmo, dá aquele medinho. Não, o medo dá, mas eu vou te falar, agora já te falei o conselho racional, agora eu vou te dar o conselho irracional. Quando você estiver dentro da sua casa com seu futuro marido e vocês deitarem na cama de noite com a casa cheia de eco, às vezes bem vazia, sem nada, vocês vão fechar o olho e vocês vão estar juntos, vai dar uma sensação de pertencimento. Aquilo ali pode não ser muito, pode ser pequenininho, pode ter o jeitinho inicial que for, mas é de vocês. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Por mais que você tenha uma relação boa com seus pais e tal, não é satisfação do tipo, meus pais são... Não. Mas, tipo, é uma coisa boa. Mas é seu, é sua privacidade. Você vai ter uma coisa nova que você nunca experienciou, provavelmente, entendeu? Essa sensação é maravilhosa. Então, assim, recomendo. Então, no fim das contas, vale a pena, tá?
Vale muito a pena, não precisa ter medo, porque todo medo que você tem é porque você tá numa zona de conforto. Quebrar a zona de conforto dói e machuca, é difícil. Mas depois que você quebra e você deita assim, bate na cama e percebe que você tá montando as suas coisinhas, isso dá uma ânsia de querer mais, de querer montar, de querer ver as coisas prontas. Eu me mudei, eu não tinha sofá, eu não tinha televisão, eu não tinha estante, eu não tinha armário, eu não tinha nada. Durante 6 meses a gente ficou usando sacos de lixo como armário para colocar as roupas. Então faz parte, você tem que começar. Então, assim, depois que você. Hoje em dia eu já tenho um armário, já tenho uma estante, já tenho 2 sofás, eu já tenho as coisas que eu fui montando com o tempo. Então você vai fazendo isso. E o macete é: se tu fizer isso baseado no menor salário, vocês conseguem ir comprando as coisas com calma. Então você compra o essencial de primeira, então geladeira, fogão, máquina de lavar, televisão. Você vai levar essas primeiras coisas que são importantes, que você tem que ter uma geladeira, tem que ter um fogão, senão é muito difícil de você conseguir viver. E depois você vai pegando o resto. Aí com um mês você vai comprar uma coisinha com salário, vai comprar uma estantezinha de R$300. Aí você compra uma estantezinha pequenininha de R$300. E fica ali no cantinho. Aí aquela estante vai fazer tudo que você faz. Aí depois você compra mais uma, aí você divide, entendeu? Mesinha e assim por diante. Aí você vai investindo. E é reconfortante, Nai. Reconfortante. Sair de casa é bom porque quando você tá morando com seus pais, você vive e tá acostumado a viver nas regras dos seus pais. E nem sempre é ruim, muitas das vezes é bom e confortável. E você tá vivendo aquilo, mas quando você sai da sua casa e começa a criar suas próprias regras, até mesmo quando você volta na casa dos seus pais, você se sente estranho, você se sente uma visita. Eu, quando vou pra casa da minha mãe e do meu pai, eu tenho uma relação maravilhosa com meus pais me apoiaram muito durante o processo, nunca tive nenhum problema com meus pais. Mas quando eu me mudei pros meus pais, quando eu vou na casa deles, eu sinto que eu não sou mais ali. Eu não pertenço mais àquela casa. Aquela casa é a casa dos meus pais. Eu não me sinto mais em casa lá. E não é que é ruim, eu tenho uma relação maravilhosa. Eles vêm pra cá, eu vou pra lá e tudo mais, mas eu tenho meu cantinho, E isso é maravilhoso de ter, sabe? Então, vai. Mas vai com consciência, pra você ter segurança e não dar problema. Então, esse é o conselho que eu posso te dar e vai fundo. No fim das contas é bom. Você vai gostar. É sempre bom. Salve, Guzi! Como é que você tá? O lance do canal de Overwatch? Eles postaram agora um trailer do Stage no início do dia 14 de abril. Eu vi, mano. Dia 14 a gente vai cobrir. Vai ser... Eles já estão começando a esquentar pra próxima temporada. Dia 22 tá aí, mano. Falta 10 dias. Tamo junto, Nai. Ó. O último ditado pra você. Pra encerrar esse assunto com estilo. Você não precisa ser corajosa. Você só precisa ter 10 segundos de coragem pra fazer algo. A coragem é uma coisa que a gente imagina que a gente tem o tempo inteiro. Mas a coragem, ela só dura 10 segundos, que é o tempo de você executar aquilo. Então, suponhamos, a coragem vai ser no momento de você fechar um contrato. A coragem vai ser no momento de você comprar um lugar, comprar um móvel, fazer o primeiro passo. Porque o resto é tudo preenchido pelo medo. E a coragem é só os 10 segundos. Então, só vai. Vai por mim. Tenha 10 segundos de coragem. Não precisa ser corajosa. Tenha 10 segundos de coragem. Isso é um ditado que eu levo pra vida.